Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Política Real. O entrevistado da semana é deputado federal, uma das vozes mais importantes da nova geração de políticos do país. Trabalha muito bem a causa animal, deputado Bruno Lima. Brunão, cara, valeu por ter vindo aí, viu? Muito obrigado pelo convite, super bacana aqui o seu espaço, né? Importante mostrar, né, todos esses bastidores da política, os projetos, e sempre um prazer estar contigo aqui, que também é uma referência para nós. Não, você é de São Paulo? Nasceu em São Paulo? Sou de São Paulo, aqui, capital, Zona Norte, Jardim Peri. Nascido, criado e também, enquanto delegado de polícia, trabalhei na Zona Norte, ali no 13º DP. Então, esse negócio de ser antes de falar de política, vamos falar um pouco da tua trajetória profissional, né? Entrou como delegado 26 anos, né? É referência de família ou você fez faculdade de Direito, lógico? Sim. E na faculdade você fala assim, não, vou ser delegado. Foi isso? Como foi que veio? Foi isso. Eu não tenho familiar, nem na polícia, nem na política. E aí, durante a faculdade, eu já gostava da polícia, né? Meu pai também, apesar de não ter sido policial, ele sempre gostou. E aí, durante a faculdade, eu tive alguns professores policiais, delegados de polícia. Eu fui pegando amor, principalmente com as aulas do Dr. Desgualdo ali, que foi muito, muito importante ali, muito emblemático ali nos combates aos crimes de homicídio, isso, né? E aí, eu criei esse gosto e... E quando você se formou, você já foi logo para Pinheiros, Itaim, ou jogaram você lá para Capão Redondo? Eu falo que durante a academia de polícia, eu falo que é o período mais bacana que tem, porque você acabou de passar no concurso, você está 3 meses ali, 4, né, aprendendo, né, toda a questão de operação, a questão teórica também, e ali eram atribuídas notas. Você fazia a prova durante a Cadepol para saber para onde você ia ser colocado para trabalhar, ia ser seu local de exercício. E graças a Deus, né, eu fui direto pro 13º. Ah, foi pro 13º? Isso, e aí do começo ao final, né, o final eu digo... Casa Verde? Casa Verde. Casa Verde, é. Quando eu me afastei para ser deputado estadual... Pô, ficou perto de casa, né? Fiquei do lado. Eu não peguei, na verdade... Não é ruim. Depois não é ruim, eu digo demais. Ruim, sim, porque, sim. pô, você mora muito perto, né? A bandidagem acaba pegando a bandidagem da área, não cria um conflito, não te traz uma certa insegurança maior do que um delegado que, de repente, tá numa região da Sul e mora no final da Norte, não cria uma... Eu falo assim, eu não tinha a referência... Inclusive pra família? Com certeza, eu não tinha essa referência porque eu não tinha espelhos ou pessoas que eu conversava. E aí, assim, de uma maneira muito grotesca, eu falei, lugar bom é um lugar perto da minha casa que eu não vou demorar para me deslocar. E aí depois, quando você começa as atividades, você vê que é totalmente ao contrário, né? Então eu tive a possibilidade de pegar o 20º, eu não quis porque... 20º é a água fria. Porque é bem na área que minha mãe mora. Ele tá falando, não é que eu conheço as delegacias, é que eu morei a vida toda na Zona Norte. E a 20ª é na Zona Norte, a 13ª é na Zona Norte. E ele morou na Zona Norte também, e eu também. Exato. E hoje, se eu voltasse, né, no tempo, com a experiência que eu tenho hoje, eu teria escolhido um pouquinho mais distante. Não tanto, mas um pouquinho mais distante, até porque, infelizmente, tem algumas ocasiões que você vai ter que prender os seus amigos. Seus amigos frequentam bairro. Né? Porque então, você assim, veio o Jardim Peri, Lausanne, Cachoeirinha, é um pouco de periferia, né? Sim. Sim. Santana, acho que de repente menos, né? Tem uma classe média e tal, mas essas regiões, eu estudei em colégio particular, só que o meu colegial eu terminei na Cachoeirinha, onde a minha mãe dava aula, por N motivos particulares, e o entorno da escola era uma favela. Eu convivia com gente do bem e gente do mal, vamos tratar assim, né? E você é um pouco isso. Exato, inclusive até familiares meus, né? Depois que eu fui criado ali no Jardim Peri, eu vim morar em Santana. Mas muitos familiares meus moram lá. Então, assim, eu tinha que fazer operação ali na região, eu tinha que prender amigos ali que estavam transitando na Brasileme, na Ponte das Bandeiras, direção embriaguez ao volante. Então, assim, infelizmente. Então, com a experiência hoje, eu teria feito de uma forma diferente, né? Pegando um pouquinho mais distante para não ter esse tipo de problema. Tem alguma coisa que você... Algum dos fatos, assim, você como delegado, alguma ação, alguma apreensão, ou sei lá, alguma operação que te marcou, que você pode compartilhar? Tem algumas relacionadas à causa animal, que eu já coloco já, mas eu acho que uma que ficou marcada para mim assim, foi uma ocorrência que eu peguei de violência doméstica. Violência doméstica? Violência doméstica eu acho que foi a que mais me marcou. Assim. É mesmo? Foi lá na nossa área? Foi lá no Zé? Que assim,
Depende muito de delegado para delegado. Você aprende na academia de polícia a deixar a emoção de lado, toda questão, mas infelizmente... Mas tá um ser humano ali, né? Por mais que você seja frio e você se mantenha frio na frente da ação, você tem um ser humano que volta para casa e fica com aquilo na cabeça, né? Isso. Em cada ocorrência atinge um delegado, o policial de uma forma diferente. Isso. Depende muito da sua história de vida, né? Enfim. E essa me marcou porque era uma boliviana que estava aqui com o marido, né, no Brasil, e trabalhava em algumas condições precárias, né, onde ela morava. E eu acho que o cara se embriagava, né, ele bebia muito, e ele num determinado dia, fora os outros dias que ele já realizava algumas agressões, ele marcou ela com estilete. Então ele perguntou para ela quais eram o nome dos ex-namorados, e ela pensou que estava sendo uma conversa amistosa e foi falar ali bem inocentemente. E aí ele pegou um estilete e marcou todos os nomes dos ex-namorados no corpo dela. Puta. Sim, ela chegou no plantão, toda retalhada e os cortes no osso, assim, com todo o nome dos ex-namorados. E fora outros abusos aqui que o pessoal deve imaginar. Então isso me marcou muito, assim, porque foi... E pegou esse filho da puta ou não? Pegamos, prendemos e foi muito marcante, assim. Foi bem marcante. E o que... Você hoje você é deputado federal, né? Mas você foi deputado estadual. O que da sua experiência como delegado? Hoje você é delegado ou você teve que renunciar? Eu só fico afastado. Fica afastado. Continuo como delegado, mas não em exercício. Isso, não exercício. Está afastado. Deixou de ser deputado, você pode voltar a ser delegado. Isso. O que dessa sua experiência como delegado você trouxe para sua vivência como parlamentar, vivência para a vida pública? Tem alguma coisa? Isso foi uma construção? Ajudou? Demais, assim. A maioria dos projetos de lei que eu apresento e os projetos de lei que eu tento focar as articulações para serem aprovados foram experiências que eu vivi na prática dentro da Polícia Civil. Então, eu falo que o primeiro projeto na Assembleia que eu aprovei foi na merenda durante as férias escolares. Foi um caso que me marcou na delegacia de polícia, que os meninos iam ali em férias escolares pedir comida porque estavam passando fome. Então, assim... Pô, legal isso, mano. Então, assim, e aí o projeto foi aprovado, sancionado. Graças a Deus, hoje tem essa obrigatoriedade aí durante as férias fornecer merenda. E foi quando? Que ano que foi? Foi em 2019 e 20. 19 e 20? 19 e 20. Era o Dória? Não. Foi sancionado pelo... Dória, né? Então, acho que... Dória ou Rodrigo. Eu acho que Dória ou Rodrigo, porque... Eu lembro que eu estava, né? Agora eu não lembro se era a primeira vez ou se já tinha, mas eu lembro desse programa nas escolas estaduais. Sim, foi muito marcante porque quando aconteceu isso, e eram 2 meninos, eu prometi para mim mesmo ali no final de semana, domingo só tem a delegacia aberta, e eu prometi que um dia eu ia tentar mudar essa realidade. E aí quando eu fui procurar novamente esses meninos para falar e tentar resgatar isso, eu descobri que eles tinham falecido em confronto com a polícia. E eu quero destacar 2 coisas nisso que eu acho legal, né? Uma é sua sensibilidade, né? Você foi delegado, foi de uma área de periferia. Sim. Morou numa área de periferia também, por mais que tenha depois mudado de Santana, mas morou numa área de periferia. Essa sua história de vida te contribuiu a entender a necessidade das pessoas, né? Demais. E isso acaba trazendo um olhar diferente como parlamentar, né? Com certeza. Eu falo, me mudou muito, assim. As experiências da polícia, elas te afetam pro resto da sua vida. Não só as ocorrências que são criminais, mas também as experiências sociais ali. O delegado participa do dia a dia da comunidade, do bairro, sabe dos problemas do bairro. Isso contribui muito, né? Ele acaba forjando o que a gente vai desenvolver dentro da Assembleia e também depois, né, em Brasília agora. Então, repliquei esse projeto em Brasília e vamos brigar lá para... E quando você é delegado, ficou muito forte esse negócio da causa animal também. Não? Muito, né? Esse foi o caminho que acabou te trazendo para a política? Porque em 2018, né? 2018, você foi eleito deputado estadual e teve uma baita votação. Sim, não é? Sim. Você é o que a gente chama na política é um puxador de voto, né? Qualquer partido que é um cara igual a você, porque você elege... Você tem coeficiente para eleger você, né? Tem número de votos para eleger você e ainda dá mais uma ou 2, uma cadeira e meia para o partido, né? Ajuda a eleger mais um deputado a mais ou um deputado e meio, a mais. É isso, né? Mas como que foi esse caminho? Como que a política entrou? Na verdade, assim, como eu disse, eu não tinha nenhuma referência na polícia, na minha família e também nem da política.
E aí eu sempre tive vontade de desempenhar esse trabalho na causa animal dentro da polícia, né? Porque eu já fazia causa animal na família, né? Antes mesmo de entrar na Polícia Civil, nós já fazíamos adoção de animais, já resgatávamos, tratávamos, enfim. E aí quando eu entrei, né? Óbvio, quando você entra na polícia, você não tem a liberdade, a autonomia de sair fazendo o que você quer, né? Até porque o crime de maus tratos, ele é atinente a uma delegacia especializada aqui na capital. E aí, aos poucos, as coisas foram acontecendo. Eu fui conseguindo conquistar o meu espaço, no começo com muita resistência, né? Resistência por quê? Porque não acham que não é uma pauta a ser tratada pela Polícia Civil? Ou por ciúmes? Qual que é a resistência? Ou tudo misturado? Tudo misturado. Assim, primeiro que, quando eu comecei essas ações, né, tanto de tráfico de animais silvestres e também de crime de maus tratos, nós não tínhamos essa cultura na Polícia Civil. Então, vira e mexe rodava, né, nos grupos de WhatsApp, vai prender bandido de verdade, vai cuidar de ladrão de verdade, que vergonha para a instituição. Então, eu passei muito por isso no começo, né? E também a questão do advento das redes sociais. Então, muitas pessoas que estavam, né, em classes superiores na polícia ficavam meio, o cara tá aparecendo, tá fazendo tudo para aparecer. Então, na verdade, não. Eu fazia as operações, postava para, de fato, ter essa visibilidade para a Polícia Civil, para melhorar a imagem da instituição, não preciso dar mais detalhes, e também para ser um canal de mais denúncias, porque nunca teve. Não tinha, né? E graças a Deus mudou. Acho que, nossa, hoje é um cenário... Hoje a cultura também de ter um cachorro também, né? A gente faz parte da família, né? Não dá, né? Pode tirar sarro. Pai de pet, mãe de pet... Pode falar, gosto do meu cachorro como se fosse um filho, trato ele... Meu filho às vezes fala, olha lá, chegou e deu carinho pro cachorro, não deu pra mim ainda, né? Tem um pouco isso, né? Sim. E aí você criou o movimento Cadeia para Maus Tratos. Como que foi? Foi um negócio meio que automático? As pessoas... Você sentiu que era um movimento que estava precisando de... Era algo que precisava de um movimento até para te ajudar nessa questão dentro da polícia? Foi um pouco isso? Sim, na verdade, enquanto eu estava na ativa na Polícia Civil, todas as ocorrências de maus tratos, nós conduzíamos o autor, ele assinava um termo circunstanciado e era liberado. E aí alguns amigos dali da Zona Norte falaram, Bruno, você tem que entrar, você tem que se candidatar para tentar melhorar, tentar mudar um pouco esse cenário. E eu me candidatei a deputado estadual. E aí eu comecei a criar... O primeiro mandato você veio por onde? Por qual PSL. partido? PSL. Isso. E aí nós começamos a verificar com relação ali, começamos a criar um vínculo com deputados federais que tinha muita vaidade. Então, assim, existiam vários projetos de aumento da pena do crime de maus tratos, só que todo mundo queria que seu projeto fosse o aprovado. E aí ficava essa briga de bastidor, que ninguém nunca vai falar, mas ficava muito. O projeto ia ser pautado, o outro deputado da causa animal ia lá, brigava para tirar de pauta, para colocar... Enfim, aí nós falamos, vamos criar um movimento. O movimento Cadeia para Maus Tratos, ele foi para mostrar que não importa se o projeto é do Bruno, do Fred, do Matheus, ou de todos esses deputados, o importante é que a gente faça pela causa animal. Então aí ele começou a criar corpo, e aí, graças a todas essas mobilizações e alguns casos emblemáticos também, caso Manchinha, um caso também sanção de Minas Gerais, que o Legislativo Federal conseguiu aprovar essa lei sanção. E você tem um sentimento que isso cresceu a atenção para essa questão da causa animal dentro do Congresso? É uma pauta que tem crescido politicamente, ou com as pessoas, não só politicamente, né? Você é o cara que abraçou, né? Porque, assim, eu quero saber se tem crescido de forma verdadeira, de importância, porque muitas vezes eu vejo uns caras falando, mas você vê que não tem nada a ver com a pauta, tá aproveitando para hypar, né? Na internet e tal. Mas a importância disso tem crescido de forma real? Tem, demais, assim. Hoje, até por conta das redes sociais, né? O tema está muito em alta. E, infelizmente, muitos dos parlamentares, eles querem legislar sobre assuntos que estão em alta. Isso, né? Assuntos que estão, né, repercutindo, que estão hypando, enfim. Isso ajuda muito, né? E quando eu falo para as pessoas, curtam, compartilhem todos os conteúdos de causa animal, é exatamente por isso. E aí, tirando algumas exceções, né? Eles criaram essa consciência e viram que também tem repercussão e também tem um resultado político. A gente não pode ser, assim, infantil de achar que não. Mas eu
eu mudei muito, eu amadureci muito. Antes eu ficava nervoso, assim, quando eu via esses aproveitadores de causa animal, que chegavam... Tem, né? Tem aproveitador de tudo, é isso. Que aproveitar... Estão falando, o cara entra. Parece que o cara não tem nenhum... Na formiga cuidando dele de casa. Eu acho que o eleitor está cada dia mais criterioso, mas mesmo esses aproveitadores, só deles falarem, né? Por todas as dificuldades que eu tive dentro da causa animal no começo da polícia, só pelo fato deles falarem de causa já ajuda muito. Então, assim, entre ter um aproveitador e não ter... Você prefere? Muito louco. Pode ser muito louco, assim, falar, até porque foi uma coisa que eu criei, enfim, é um amadurecimento meu. Eu prefiro que tenha... O aproveitador do que não ter ninguém. Que você isolado nessa pauta. Exato. Então, assim, eu acho que até o aproveitador ajuda hoje. Não, você sabe que aproveita... Eu fiz uma campanha que eu fui entender, porque eu muito na política, quando a gente é criticado, a gente tenta esconder, né? Contrata uma empresa para a pauta que está falando mal de você, vai para o Google lá embaixo e tal. E eu aprendi com um rapaz, com um candidato da minha última eleição, que ele colocava a crítica e colocava os elogios que as pessoas faziam, sabe? E muitas vezes colocava mais a crítica do que os elogios. Aí eu fui entender, ele queria ter audiência de todo mundo, inclusive daquele cara que estava criticando, porque ele tinha uma massa que ia proteger ele, entrar na rede do outro e detonar o outro, né? Mas ele tinha também uma massa de gente nova que ia criticar ele. Dentro não tinha para ele não tinha problema nenhum a crítica para ele era algo que trazia também benefícios para ele na cabeça dele. É um pouco esse pensamento, né? Pô, quanto mais gente falando, para mim é melhor, né? Porque você é uma referência. Exato. A pauta aumenta, né? Mas é você que vai ficar referência. Porque também a imprensa sabe, né? Não vou. Né? Deixa esse cara falar, mas não é ele nossa referência. Nossa referência é o Bruno. É um pouco isso, né? Quanto mais a causa estiver em alta, mais a probabilidade de nós aprovarmos projeto de lei, mais a probabilidade dos deputados que não são da causa lá olharem para o viés da causa animal. E eu aprendi muito. Antes eu recebi algumas críticas no começo mais difícil, né? Porque ser delegado é uma outra cabeça. Eu ligava, discutia, apagava. Hoje eu chamo para conversar e tento melhor aí. Você falou em projetos, né? Que quando a pauta está mais quente, você cria condições melhores para movimentar, né, os projetos ou aprovar os projetos. Qual um projeto que você fala assim, pô, isso aqui foi importante para mim? De todos que você fez, de repente ou apresentou, fala assim, pô, isso aqui realmente foi importante, sabe? Tenho orgulho, ou fiquei feliz que foi aprovado. Esse, da mesma forma que você estava falando da crítica, esse da merenda, eu fui muito criticado. Porque todo mundo esperava que eu ia entrar e meu primeiro projeto ia ser da causa animal. Eu fui metralhado nas redes sociais. É mesmo? Mas era uma coisa muito pessoal. E isso. Assim, cara, eu queria, era uma coisa minha, assim. Óbvio que nós aprovamos projeto também da causa depois, né? Que proíbe o autor de adotar animal, coloca ele também numa lista aí para ele não conseguir comprar, adotar, obriga também o autor do crime de maus tratos a indenizar todo o custo do resgate, né, que normalmente fica com o protetor. Nós tivemos um na Assembleia que foi aprovado e não foi sancionado por conta de iniciativa, de vício de iniciativa, que é a inclusão da proteção animal na grade curricular, que eu acho que esse aí é um que a gente vai conseguir ter um avanço a longo prazo na causa animal. Um dos motivos do veto foi que apontam que é a iniciativa do Legislativo Federal. Então, e não estadual. Entendi. Mas do mesmo jeito que criticaram você, que você foi para um projeto que não tinha nada a ver com a pauta que, entre aspas, te elegeu, também existe aquela turma que fala assim, fica tratando de causa animal, né? Coisa secundária, tem gente passando fome nas férias, né? Exato. Tanta coisa importante para tratar. Por que você responde para esse também que fica falando que a pauta da causa animal é coisa secundária e tem pautas mais importantes para serem discutidas? Eu falo assim, hoje... É difícil agradar todo mundo, né? Hoje a gente tem nós temos uma atuação forte também com relação à segurança pública, vários projetos, também violência doméstica, só que as pessoas querem o Bruno causa animal 100%, né? O pessoal sente falta, né? E pelo assunto estar em alta, eles têm medo de eu começar a falar de outros temas, de outras pautas e esquecer a causa animal. Então, acho que é esse receio, sabe? Tem poucos parlamentares que são da causa animal e eles têm esse receio que eu abandone a causa. A gente tenta, sempre estamos vamos equilibrando um pouco aqui, 70-30, 80-20, mas todas as vezes que eu falo de outra coisa que não é causa animal, invariavelmente vem pancada nas redes sociais. 2022 você foi o 6º deputado mais votado em São Paulo, correto?
Quinto aqui. Quinto. Sexto Brasil. Sexto Brasil, Isso. quinto São Paulo. 440? 461. 461. Quase 500 mil votos. Não é pouca coisa. Eu digo que é 500 mil pessoas acordando no dia, lembrando o seu nome, lembrando o seu número, né? O cara com vontade de votar, né? Verdade. E muitas vezes você tem lá o espaço na época da eleição, você tem um espaço assim meio que de todo mundo na TV e tal. Você conquistou esses 500 mil pessoas ao longo do seu mandato. Sim. O que mudou da sua experiência ou da sua atuação de deputado estadual para deputado federal? Eu acho que aumentou um pouco a representatividade, né? Representatividade. Aumentou. Eu acho que nosso grupo não tem essa vaidade pelo voto, apesar de ser muito prazeroso, né? Nós não temos essa vaidade, tanto que para nós é muito tranquilo a época de campanha, porque o trabalho não muda, ele continua a mesma coisa, porque não dá para parar. Mas aumentou muito a representatividade e a responsabilidade. Até porque nós temos um movimento... Você sente que você é mais cobrado ou no estadual você era mais cobrado? Não, hoje eu sou muito mais. Porque às vezes eu tenho o sentimento que quando você vira federal, você fica mais distante do dia a dia, né? Aqui estadual, vereador, então vereador... O cara tá todo dia lá na tua porta batendo. Nossa, vereador, né? Às vezes a questão é saúde pública federal, o cara tá batendo na porta do vereador. A saúde pública do estado tá batendo, não quer saber, né? E eles não querem entender, eles querem uma solução. E o federal, às vezes, eu acho que o meu sentimento é que fica meio distante. Você acha que a cobrança é maior? A cobrança é maior por resultado. Então, assim, como nós temos um grupo, eu digo um grupo que são vários deputados de outros estados, eu né, como um deputado que encabeça esse grupo, eu tenho a responsabilidade de entregar resultado. Então, sempre, todas as vezes que eu vou para Brasília, eu vou focado em quem? Aprovar projeto e construir política pública. É isso. Para mim, a responsabilidade é muito grande. Porque quanto mais visibilidade você cria nas redes, mais... se você faz o resgate, é porque você está fazendo resgate, tinha que legislar. Se você legisla, é porque você tinha que estar fazendo resgate, tinha que estar prendendo o autor. Então, assim, a responsabilidade é gigante. E até... Por isso que é bacana ter esse grupo, né? Eu sou bom numa coisa, os outros deputados são bons em outra. Uma coisa que foi bacana que nós criamos é todos entrarem com autoria, para não ter a vaidade. Então foi um pré-requisito ali, o pessoal, vamos todo mundo entrar junto no projeto, para ninguém criar. Todo mundo é pai. Não tem pai único e o outro é padrasto, é todo mundo pai. Exato, e não vai ter ninguém que ali num bastidor vai brigar ali em off para tirar o projeto de pauta. Inclusive agora, esse mês, eu acho que a gente vai conseguir aprovar um projeto importante. Qual que é a dificuldade de articulação de um deputado para ele... Porque você falou de dificuldade, né? Você tem pauta importante, tem pessoas esperando resultados, né? E esse pessoal da causa animal não né? Quando tem uma... Vamos tirar a causa animal, para não parecer que estou falando mal deles. Mas quando tem uma bandeira muito forte, onde a sociedade também se organiza, a cobrança é sempre muito mais pesada do que um deputado que foi eleito. Que você é deputado? Sou formulador, né? Eu tenho voto de tudo quanto é lado, né? Cai de voto de tudo quanto é lado. Mas quando tem algo muito, muito forte no mandato, sempre a cobrança é mais pesada. Como que você faz para se articular em Brasília? É fácil se articular na Câmara? Você consegue se articular com facilidade, não sendo... Não sei se eu vou falar base do governo, não lembro como você vota, mas eu acho que você vota com a consciência, mas consegue se articular fácil junto com o governo federal? Eles entendem a importância da tua pauta? Entendem. Óbvio que tem uma dificuldade, porque eles não têm a leitura ali que eu sou um deputado de base, né? Um deputado que está 100% junto ali, eu vou votando de acordo com o que eu entendo. Enfim, mas eu acho que aí é você ver dentro do seu grupo quem tem o perfil. Eu comecei assim, delegado, deputado estadual, quando eu comecei a ver como que funcionava a Assembleia, vim para federal. E assim, é uma realidade totalmente nova. Então tem alguns deputados do nosso grupo que são mais experientes, que eles vão dando os caminhos, né? Isso. Eu acho que a vantagem é não ter essa vaidade. Não pode ter vaidade. Eu acho que esse lance de todo mundo entrar como coautor, inclusive eu convidar outros deputados que não são da causa para participarem, para entrarem também como coautores, eu acho que ajuda. Porque o pessoal vê, o cara não está fazendo
para ele, né? O Bruno, o delegado Bruno, de fato... É o grupo. É o grupo. E aí facilitou muito. Antes não tinha. Antes a gente tinha 2, 3 deputados da casa, um brigava com o outro. Isso não aprovava nada. Não aprovava nada. Não dava nada. Não, tipo, difícil. E fora a causa animal, tem alguma outra pauta que você também traz para próximo? Segurança pública? Ou você é um cara... Puta, não, eu sou da causa animal e aí o cara da segurança apoia o cara da segurança, o cara da infraestrutura apoia o cara? Ou tem alguma outra pauta que você gosta de transitar? Esse combate à fome, ele me pega muito, assim, por conta das experiências, né? E esse projeto que eu aprovei na Assembleia, eu vou querer replicar, né? Ele está pensado em alguns projetos ali do pessoal do PSOL. E aí eles ficam ali, sentam em cima, mas eu já estou marcando algumas reuniões para falar, não tenho problema nenhum. E a questão da segurança pública e valorização da Polícia Civil também. Nós sabemos que não é fácil, né? É muito mais questão de investimento, né? Tem agora a lei orgânica que vai alterar aqui no estado, mas também investimento para as polícias, né? Também Guarda Civil Metropolitana. Acho que... No ano passado e retrasado, você acabou se licenciando do mandato de deputado e virou secretário municipal da gestão do Ricardo, né? Secretário de Inovação e Tecnologia. É um complemento? Porque eu gosto mais do executivo, né? Todo mundo às vezes perguntava sempre assim, não, nunca vai sair deputado. Eu falei assim, meu filho, eu gosto de cuidar de campanha. Essa história de ser candidato não é comigo, já tive oportunidade, não quero, não gosto. Eu gosto do executivo. Mas tem gente que eu converso, deputado, fala assim, olha, eu já fui secretário e sou deputado, eu gosto de ser deputado. E tem gente que é deputado e fala que foi secretário e fala assim, adorei o executivo, adoro o executivo. Você curtiu? O que te trouxe o que incrementou o seu mandato ser secretário municipal? Não, foi muito importante, até porque eu fiquei como delegado 6 anos e nunca fui titular, eu era um delegado plantonista. Então eu não tinha experiência em gestão, nem de uma unidade policial, nem de uma seccional para ordenar a despesa, para criar, ter que licitar, enfim. Durante a Assembleia também, não era. Enfim. E aí foi importante para eu também ter ter essa visão do executivo, como foi bem bacana, conseguimos bater todas as metas aí que estavam estabelecidas, muitas metas atrasadas. Achei que ia conseguir construir um pouco mais da causa, em que pede nós termos batido todas as metas. A parte de inovação e tecnologia que eu queria implementar dentro da causa animal, nós acabamos não tendo muita possibilidade, até porque aí é competência da Secretaria, do Meio Ambiente, Saúde. Isso, E aí, enfim, isso aí, dentro da causa, a gente conseguiu algumas coisas, né, que estavam... Mas não do jeito que você não imaginou. Da forma que eu imaginei, e eu achei que, de fato, ia ser um grande avanço, assim, informatizar as denúncias. Te atrapalhou um pouco o seu mandato, você ter sido secretário ou não? Não, porque eu me preparei para isso, na verdade, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui acompanhando o meu mandato. Esses deputados, eles foram atuando toda a parte legislativa, ela deu continuidade, porque todos os projetos eu estavam em coautoria. Então, de 15 em 15 dias, em um mês eu voltava, ia para Brasília, articulava, deixava os projetos em andamento, voltava para São Paulo e deu mais trabalho para mim pessoalmente do que outra coisa. Entendi. Mas assim, cara, foi um período de muito aprendizado, voltei ano passado. Tem algum projeto que você fala assim, que você falou, implementou, que você acha foi... Você falou, tem coisa que estava atrasada, você tirou alguma coisa que você implementou, que você fala assim, foi importante minha passagem, porque consegui tirar isso do papel, consegui acelerar para algo que agora tem algum resultado aqui na frente. 2 projetos que... Eu falo que os projetos que eu gosto, assim, sempre são voltados para o social. Então, o fato de nós termos colocado Wi-Fi em todas as favelas, esse projeto para mim foi maravilhoso. Porque muita gente quer denunciar, por exemplo, muitas pessoas querem denunciar maus tratos e não tem internet. Não tem internet. Enfim, hoje as crianças, os adolescentes, toda a comunidade, eles têm possibilidade de fazer cursos. E também o cinema, o Cine Favela, que nós colocamos um cinema dentro da favela. E a primeira foi no Peri. Então, para mim, foi muito marcante. Assim. Marcante. Foi dentro do campo do Gabriel Jesus, ali no Peri. Então, fora todos os outros que são muito grandes projetos, mas esse, pessoalmente, assim, eu tenho crianças ali, idosos, que nunca tinham ido no cinema. Então, pegava muito o Jardim Peri para voltar para casa, cara, que eu andava de ônibus, né? Pegava lá no Terminal Santana, pegava o Jardim Peri, porque eu acho que ele ia por dentro ali, ele ia pela Augusto Tolle ali, não ia? Isso. Ou era pela... 757, 756. Você vê que eu não sou playboy, não. Mas verdade.
Eu ralei na vida, viu? Bancários. Eu já vendi... A galera já conhece, mas eu vendi cachorro quente na Brasleme. Eu fui vendedor de sapato na Alex. Caramba. Vendedor de sapato na Alex. Eu ralei, cara. É que as pessoas imaginam a gente aqui agora, acham assim, tudo playboy, tudo, não vê os tudo criado. Tomou, né? Não vê, cara, não vê. E agora, eu tava dando uma lida, você meio que tá ampliando, não sei se ampliando é a palavra, mas você tá se fortalecendo no interior, né? Eu vi que você fez um cara, acho que em Sumaré, outro em Nova Odessa, em Americana, não tenho mapa. Esses 3 eu dei uma olhada nas suas redes, essas coisas, eu percebi. E elegeu o seu irmão aqui em São Paulo. Isso é uma estratégia? Você está pensando em dar... Você se vê em novas oportunidades? De repente, se vê senador, se vê prefeito, se vê governador... Você vê real no executivo, né? O senador é legislativo ainda. Mas você se imagina dar um salto maior do que deputado federal, que não é pouca coisa. Acho que no momento minha meta, Wilson, é exatamente entregar resultado enquanto deputado federal. Então, assim, eu tenho alguns projetos que eu quero aprovar, pretendo aprová-los até o ano que vem, aí até as eleições. Essa capilaridade que nós estamos criando, né? Nós hoje estamos em mais de 300 cidades em São Paulo. Isso foram os 3 que eu peguei. Imaginei que se estava aqui, estava em outros lugares. A gente tem 300 cidades no estado, 75 vereadores com mandato. Então, assim, isso para que é? É para facilitar o nosso trabalho. Porque, assim, dificilmente eu vou ter... Essa é a importância, então, de ter essa capilaridade. Eu ia perguntar isso. Qual a importância de ter essa base nos municípios? É um pouco para facilitar o trabalho e ajudar a causa animal. Exato, assim, óbvio que isso aqui, toda essa rede, né, que eu falo, essa corrente, ela tem um resultado político, mas não foi criada com esse propósito. Ela foi criada para quê? Nosso Instagram, todas as nossas redes é uma central de captação de denúncia. Isso. Então, assim, dificilmente eu vou conseguir receber uma denúncia e atuar em Presidente Prudente. E, pessoalmente, Bruno, atuar em Presidente Prudente. Mas você tem lá um parceiro, um representante do mandato, e com mandato, ou sem mandato também, né? Que eu estou falando mandato, mas deve ter os que não tem mandato. Tem policial militar, tem guarda, assim, veterinários, profissionais, ONGs. Então, assim, isso foi criado exatamente para a gente ter essa capilaridade. Hoje, dificilmente nós recebemos alguma denúncia que a gente não acione na cidade e tem alguém nosso. Certo. Não só em São Paulo, mas no Brasil. Então, a gente está criando isso. Tem um representante por estado, e aí dentro do estado o representante, deputado estadual, federal, enfim, ele também é orientado a criar essa rede municipal de representantes para o município. Então, a gente está tentando capilarizar o trabalho. O teu irmão, eu estava lendo, você me corrija se eu estiver errado, ele foi o 3º mais votado vereador, 113 mil votos. Isso. Você foi o 5º mais votado no estado, 460 mil votos. Me dá a mágica aí, porque eu vou vender essa história, vou vender essa estratégia para os caras que me procuram. Cara, eu acho que o nosso diferencial é a constância. Tipo assim, dificilmente você vai ver um período eu afastado, eu fazendo algum tipo de outra coisa, meu irmão. Então, assim, é o nosso grupo mesmo, né? Então, o perfil do nosso grupo é constância. Então, todos os dias, 5 da manhã, às 11 da noite, é o tempo todo trabalhando. Por isso que eu falo, quando chega a época de eleição, não muda muita coisa, porque a gente também nem para as atividades do mandato para fazer campanha, a gente não fica postando o tempo todo, porque o resultado ele é natural. Eu acho que quanto mais você politiza a rede, e quanto mais você acaba politizando a atuação, menos resultado você tem. Entendi. Principalmente na causa. A causa é uma causa muito sensível, as pessoas, né, estão cada vez mais acompanhando e eles querem quem trabalha de verdade. Por isso que eu não me preocupo muito com os oportunistas, porque o público está, apesar de alguns serem... Sim. As pessoas sabem quem é, sabem dividir. Por isso que o resultado acaba vindo, porque é feito todos os dias de fato. Assim. Eu vou fazer um corte, eu vou voltar com essa questão da sua relação com o irmão. É que eu fiquei com uma... Eu tô olhando aqui, delegado Bruno Lima, né? Você anda com uma camisa, delegado Bruno Lima. E a gente falou de segurança, né? Que muitas pessoas, inclusive, mudam para o interior pela falta de insegurança em São Paulo, capital, né? Outro dia eu estava na Jovem Pan, vi 2 celulares em 5 minutos serem roubados um na Brigadeiro e outro na frente da entrada da Jovem Pan na Alameda Santos. Não tem medo de andar com isso estampado, delegado Bruno Lima? Não te dá uma certa insegurança? Dá. Prejudica um pouco.
Prejudica, né? Prejudica. Por exemplo, na minha primeira eleição, de 2018, era meia dúzia ali de moleque, eu falo, né, e tal. Várias pessoas que me ajudavam ali voluntariamente foram abordados e ameaçados porque eu era delegado e tinha um histórico de ter realizado prisão no bairro, entendeu? Entendi. Aqui não vai fazer campanha porque ele prendeu o fulano. Aqui não entra. Aqui não entra. Então, com a arma, teve boletim de ocorrência e até hoje. Mas você também andar na rua, andar na Paulista, você não tem receio de tomar, sei lá, um marginal, chegar junto sabendo que você é delegado, essas coisas? Não tenho muito receio. Não tem receio? Nunca tive, na verdade. Nunca tive. Eu gosto, na verdade, eu gosto. Eu gosto. O fato de ter essa preocupação hoje com segurança é muito mais... Eu tô perguntando a sua segurança particular, né? Porque às vezes eu vejo, tem cara que esconde, que é polícia, né? Assim, é por necessidade também, que às vezes mora na periferia, né? E acaba tendo que... sobrevivência, né? Porque tá sozinho lá em volta da bandidagem, que é onde ele conseguiu constituir família e comprar casa, ou ter uma casa para morar. Então, você não fica com receio de ficar andando exposto, assim, delegado? No começo, no primeiro mandato, eu tinha mais. Sim. Porque era muito perto da minha atuação como policial. Era muito recente. Entendi. Então, assim... Hoje a tua causa não é um negócio, não é um problema para bandidagem, né? Exato. Hoje a causa animal, né, a bandidagem, ela não tem a leitura. Pô, o cara tá prejudicando alguém, muito pelo contrário. De repente ele até gosta, né? Quando tem algum tipo de ocorrência de maus tratos, o pessoal, vai lá. Se ferrar mesmo. Isso aí, que covarde e tudo mais. Então, não tenho tanto esse receio. Óbvio que tem que se redobrar a atenção quando usa, né, principalmente o delegado aqui, mas... Acho que não... Outro dia eu fui almoçar com o Palumbo aqui no restaurante da esquina. Esse é brabo, esse é brabo. Falei assim, Palumbo, vou comer rápido aqui que eu tô meio preocupado que você tá almoçando com você. Eu tô meio tenso, vou ter que falar a verdade. Não! Falei assim, Palumbo, eu tô meio tenso. É que ele bate mais pesado, ele bate pesado, pô. E você, teu irmão, você dá dicas pra ele? Vocês trocam ideia, sabe? Falam de estratégia ou ele tá tocando o mandato na boa? Ou tem essa relação mesmo de... Tem. Na verdade é um mandato só, né? A gente quer criar essa mentalidade, essa mesma mentalidade que nós temos em Brasília, lá com os demais parlamentares, a gente tem criado aqui com o meu irmão. Ele nunca foi político também. Então, foi uma ideia sua ou ele... Foi ideia minha, eu chamei, nunca quis. Eu sempre mencionei, assim, almoço de família e tal, ele sempre torceu o nariz, nunca gostou, é veterinário, sempre gostou disso, né? Ele é veterinário. Veterinário. Então tem uma pegada. E aí eu falei, eu tô precisando, porque a demanda é tão grande, mas tão grande, não só de resgate e atuação, mas também da parte legislativa, que na verdade foi uma convocação. E, ele tá super bem, tá super articulando aí os projetos na Câmara e tá surpreendendo. Líder da bancada aí tá indo super bem. Ele mais me orienta que eu oriento ele, já tá nesse nível já. Ele mais me orienta do que eu oriento ele. Tá indo super bem. É legal, porque aqui a capital é importante, né? E aqui é um mundo, né? Por mais que você fale de cidade interior é uma coisa mais menor, mais... Sim. Vou falar a palavra fácil, é mais fácil de lidar, né? Aqui, pô, é um mundo, né? Aqui tem tudo quanto é problema, né? Inclusive causa animal. E os problemas aumentam, né? Elas se intensificam por conta do tamanho da cidade, né? E essa atuação dele aqui na capital foi muito também, né? Não só pela parte legislativa, mas pela própria atuação de campo. Eu, como estou no interior... Eu demorava muito para me deslocar e ficava me desdobrando entre interior e capital. Hoje, com a equipe dele montada aqui, toda a questão da capital e Grande São Paulo, ele tem atuado. Eu tenho me focado bastante em Brasília e no interior, nas atuações, então tá indo super bem. Cara, você é um... Vou usar a palavra que muita gente não gosta porque acha pejorativo, mas você é um cara... É um influencer, né? Porque, principalmente na sua pauta, né? Você tem 441 mil habitantes. 1.000 seguidores, né? Pra ter uma ideia, eu tenho 11 mil e já acho... O povo fica mandando mensagem. E você que também é casado com uma pessoa que é uma influencer ou que tem muitos seguidores, que é a Cacau. Sim. Isso atrapalha a vida de vocês? Assim, não fica uma certa exposição demais pro casal? Fica. Entrar um pouco na intimidade, né? Não fica? Fica. Às vezes não quer passar batido? Fica, cara. Mas assim, pô, eu falo... A gente tem sempre alguém conversando, nos reconhecendo nos lugares e tal. E eu acho muito bacana, porque eu falo, enquanto tem um político, né,
que não tem muito essa imagem de político, que está andando com a sua família, as pessoas estão querendo conversar, aplaudir, tirar uma nós foto. estamos no caminho certo. Então, assim, esse carinho é muito bacana. E a vantagem que eu tive da minha mulher, né, ela tinha muito mais visibilidade que eu, seguidor, quando eu comecei isso lá atrás, porque ela me ajudou muito na questão das críticas. Eu aprendi muito com ela. Ela fala, qualquer crítica eu queria lá discutir, eu também. Às vezes me pega xingando. Eu falei, ela falou, se for parar pra brigar com todo mundo, você... Eu tô ignorando, sabe? Aí eu aprendi a ignorar, hoje nem... o viés é outro. Óbvio que a gente tenta resguardar um pouco a questão da segurança, até por conta do meu filho, mas a repercussão é muito bacana. Mudou? Teu filho tá com quanto tempo? Tá com 3,5. 3,5. Mudou alguma coisa na sua vida? Você ficou mais reservado? Ou diminuiu a intensidade de trabalho com a chegada dele? Muda alguma coisa? Não, assim, a intensidade de trabalho não. E de ver a política? Muda? Se às vezes você faz alguma coisa pensando nele? Sim. É? Sim. Eu falo assim, causa animal. Se nós formos focar só no que dá resultado imediato, vamos falar politicamente falando, a gente vai numa linha. Eu tento sempre agora pensar a longo prazo, né? O que eu quero deixar de legado, né? O que eu quero deixar para um resultado a médio e longo prazo, que inclusive vai acabar afetando, né, meu filho, a vivência dele no mundo. Assim, eu tenho focado muito. E me transformou, né? Eu falo que eu era delegado, brutão, friozão. Hoje eu sou uma manteiga derretida. Tudo eu choro, tudo... Eu também. Muita coisa que eu falo aqui, eu lembro do meu filho. Eu tenho que segurar o choro, sabe? Muitas coisas eu vejo e eu quero pegar o cara na porrada pensando no meu filho, sabe? É muito louco, assim. A cabeça mudou demais, né? E ele é fissurado por cachorro também, então ele acompanha muito em casa. E chegando perto do fim aqui, como que você avalia essa polarização? Como que você avalia a política hoje em dia? Porque você viveu um momento que a política ainda não era... 2018 não tinha essa polarização, essa mais raivosa, né? Porque a gente prefere uma polarização meio raivosa, né? Tinha um movimento muito forte, né? Um movimento de direita ali muito forte em 2018. Só que hoje, né, passando por 22 e atualmente, ela está muito mais latente, né? Eu tento fugir muito disso, por quê? Até por conta dessa visibilidade minha e essa identidade com a causa animal, eu tenho que entregar resultado. Então, se eu parar para atuar da mesma forma que tanto a esquerda, a direita, eles têm atuado, eu não vou conseguir entregar resultado da causa animal. Não vou conseguir entregar resultado da segurança pública. Então, eu tento fugir, né? Eu sei que tem deputados que têm mais esse pertencimento nesses dois lados. E eu tento me dar bem com todo mundo, articular e focar no resultado, na entrega. Você se vê como uma nova liderança política ou se vê como um deputado de uma causa? Não, eu tenho muito a aprender, né? Esse período como secretário foi um momento de muito aprendizado. Eu falo que na minha vida aconteceu tudo muito rápido. E eu tenho que aprender agora, porque eu era delegado, do nada eu virei deputado estadual, do nada eu virei deputado federal, fui secretário, então assim... Do nada não, né? Assim, você trabalhou pra caramba, não? Eu sei. Eu digo assim, não, foi eu tô muito, entendendo você, foi uma mas coisa muito... Só pra reforçar, não é do nada, não, trabalha pra caramba, né? Sim, sim. É o que falou. A causa animal muitas vezes é de madrugada, é de manhã, né? É trampo. Que veio tudo na sequência, Isso, veio na sequência. E eu não esperava. Nunca parei lá atrás para me preparar. Falei assim, eu vou me preparar, vou ser um deputado federal de 500 mil de votos. Então assim, eu quero ser essa liderança, mas eu tenho muito a aprender ainda. Para encerrar, o que você imagina? Eu cansei, vou parar de fazer política daqui 20 anos. Qual que você imagina que você queira deixar como legado? Quero voltar para a polícia. Quer voltar para a polícia? Minha paixão é ser delegado. Eu falo para todo mundo. Eu visito meus amigos ainda, eu vou voltar. Eles vão me ver ainda atuando como delegado de polícia. E quero deixar o máximo de entrega, tanto na causa animal, como também nessas outras pautas. Eu acho que não pretendo ficar um deputado de 32 anos de mandato. Não, aqueles 36. 10, 20, 15 mandatos, né? Não, eu acho que a política ela tem que ter esse dinamismo. Se um dia tiver a possibilidade de cargos maiores, está na mão de Deus, aí tá do preparo, das pessoas também que vão reconhecer o trabalho. Mas se não tiver essa possibilidade... Vou te falar, eu conheço a turma, é difícil largar, viu, depois que começa. Eu amo a polícia, cara. Eu tenho uma loucura
pela Polícia Civil. Eu gosto muito da polícia. Aprova um projeto aí que dá para ser delegado e deputado federal. Verdade. Verdade. Mas eu sinto falta, assim, eu gosto muito da atuação, de mudar a vida das pessoas. Estamos mudando a vida das pessoas de uma outra forma agora, mais ampla. Isso traz uma realização, né? Traz, né, demais. Demais, legal, assim. Legal. Eu lembro de todos os casos que eu consegui resolver até hoje. Quero voltar. Mas quem sabe, o futuro a Deus pertence. Estou me preparando para isso, estou estudando, sempre com muita humildade, sempre se aconselhando com quem está há muitos anos na estrada aqui da política para a gente conseguir avançar cada vez mais. Brunão, obrigado por ter vindo aí, cara. Pô, adorei, tava torcendo para que você viesse mesmo. Você tem uma pauta muito legal, sabe? Eu vejo que você se dedica a isso. Você, volto a dizer, por mais que você não se considere, você é uma nova liderança na política. Não é fácil ter a quantidade de votos, por mais que você tenha uma causa muito clara, ter 440 mil votos não é só a causa, né? O trabalho, é como você trata as pessoas, como você lida com essa questão do legislativo principal. As pessoas têm você como referência. Porque se podia ter uma causa, tem um monte de gente que tem causa aí, não chega a lugar nenhum, porque não trabalha, não faz a coisa direito, quer só aproveitar. Você acredita, né? Você virou deputado, mas antes você estava lá trabalhando, acreditando. Depois veio a política, né? Sim. Um pouco isso. Mas obrigado por ter vindo. Bom, eu que agradeço. Obrigado pelo espaço aí. Falar que te acompanho bastante aí. Tenho muito para aprender contigo, né? Com o pessoal aí que já está na estrada. E, se Deus quiser, temos muito para entregar ainda e muito para construir juntos. Valeu, Brunão. E obrigado para você que nos acompanhou nesse novo episódio do Política Real, que entrevistamos o deputado federal Bruno Lima, que manja tudo da causa animal, segurança pública, liderança nova na política, que é importante para nós. E não se esqueça, nos siga no Instagram e dê seu clique no YouTube. Valeu!